Olá, povo de Deus, aqui é a pastora Joelmara Aprígio. Seja bem-vindo em nosso canal. Em instantes, ouviremos uma palavra de esperança. Nos apoie nessa missão em anunciar o Evangelho de Cristo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe esperança. Ouça agora uma mensagem transformadora com o pastor Wagner Aprígio. O livro de Esther, ele tem dois personagens que são os mais importantes. A própria Esther, uma menina órfã que se tornou rainha, e Mardoqueu. Mardoqueu foi o primo mais velho de Esther. Foi um homem que lutou com todas as forças para honrar a vida de Esther. Foi o homem que ensinou a Esther os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor. Foi um homem que fez de Esther uma menina órfã, uma menina com fundamentos firmes, uma menina cheia de fé e esperança em Deus. Escute bem, meu irmão, minha irmã que entrou aqui. Você não veio aqui para ouvir qualquer coisa. Você entrou aqui para ouvir uma palavra de mudança, uma palavra que transformará a sua vida, uma palavra que te colocará em um nível espiritual de mais conhecimento, profundo e íntimo com as Escrituras Sagradas. Amém? Amém. Eu quero te fazer algumas perguntas aqui, envolvidas no livro de Esther, baseadas na história de Mardoqueu. Você já se sentiu esquecido por alguém? Certamente já. Você já se sentiu esquecido por sua própria família? Certamente já. Eu acredito que a maioria de nós, os que estamos aqui, os que estão nos assistindo pelo YouTube, os que estão nos ouvindo pelo podcast, a maioria de nós já assistiu um filme chamado Esqueceram de Mim. Quem já assistiu? Confessionário. Quem já assistiu? Esqueceram de Mim. É épico. É um filme lendário, memorável. Esse filme conta a história de um garotinho, né? Kevin, que é contracenado pelo Macaulay Culkin. E a história conta que esse menino, ele é esquecido pela própria família na véspera do Natal. Vocês já assistiram? Só que o interessante é que esse menino, ele fica em casa sozinho, ele é esquecido em um tempo de festa, mas é extraordinário, porque ele luta bravamente, corajosamente, para defender a sua casa dos ladrões. Eu quero trazer para hoje, o que importa é o agora. Será que nós somos o tipo do Kevin, que mesmo esquecido, luta corajosamente pela família, pela casa da família? Ou nós somos hoje a geração mimimi, que porque é esquecido, mergulha na solidão e nas reclamações da vida? Se você fosse Macaulay Culkin no filme Esqueceram de Mim, você lutaria contra os ladrões para não arrombarem a sua casa? Ou você ficaria reclamando, de braço cruzado, murmurando, dizendo: ai, eu não valho nada, ai, sempre é assim, ai, parece que para mim todo dia é sexta-feira 13, ah, parece que eu amanheci com o pé esquerdo, ah, parece que o urubu fez o número 2 na minha cabeça. O Senhor te trouxe aqui para te falar sobre um tema: Mardoqueu, esqueceram de mim. Mardoqueu foi um homem que foi esquecido. Prestem atenção. Esse homem que nós vamos falar à luz da Bíblia foi um homem esquecido.
Um homem que tinha tudo para dar errado. Mas repitam comigo, mas deu certo. Escute bem, talvez você tenha tudo para dar errado, mas se você ouvir a palavra de Deus, se você praticar a palavra de Deus, você dará certo em sua vida. Você dará certo na sua história. O seu final será um final feliz, abençoado nos braços do Pai Celestial. Se você crê, igreja, vai, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A história de Mardoqueu é inspiradora, amém? É inspiradora. Eu quero tirar aqui algumas lições da vida de Mardoqueu para as nossas vidas, que mudarão a nossa sorte. Amém. Primeiro, vamos lá. Quem foi Mardoqueu? Confira aí, Esther capítulo 2, versículo 5 e 6. Quem foi Mardoqueu? Esther capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim, ó: nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Escute bem, a Bíblia está falando que Mardoqueu, ele era um judeu, isto é, sobre ele estavam todas as boas e infalíveis promessas de Deus. Contudo, meu irmão, preste atenção, versículo 6: ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, o rei de Judá. Preste atenção, a Bíblia também diz que apesar de Mardoqueu estar debaixo das promessas de Deus, Mardoqueu viveu um passado terrível. Diga comigo, Mardoqueu viveu um passado terrível. Ele foi escravizado. Ele viveu debaixo do jugo e escravidão da Babilônia. Alguns dizem que talvez não foi ele, literalmente, mas sim os seus antepassados. Mas escute bem, Mardoqueu, ele viveu uma fase difícil na vida. Como eu disse antes, era alguém que tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque ele tinha no que mergulhar. Ele poderia dar desculpas. Eu vou ser drogado porque um dia minha família foi escravizada. Eu vou ser drogado porque um dia minha família foi pobre. Eu vou ser ladrão porque um dia alguém na minha família roubou. Não! Mardoqueu não é do tipo que dá desculpas para mergulhar no pecado. Quem foi esse homem, pastor? Foi um homem que enfrentou guerras na vida. Foi um homem que enfrentou batalhas na vida. Estamos vivendo um tempo difícil no Brasil. Jesus está voltando, acredite você ou não. Estamos vivendo um tempo de guerra no Brasil. Estamos vivendo, se nós não nos apegarmos em Cristo, seremos escravos do pecado e do sistema do mundo. Ou nós nos posicionamos agora, ou nós viveremos aprisionados pelo sistema do mundo. Mardoqueu enfrenta um tempo difícil, mas repita comigo, mas continuou de pé. Aleluia. Ele continuou de pé. Quais foram as qualidades de Mardoqueu? Mesmo em um cenário difícil, Mardoqueu, ele demonstrou personalidade e qualidades. Mardoqueu, ele demonstrou ser alguém altruísta. Presta atenção. Mesmo gemendo, mesmo vivendo caos, ele demonstrou ser alguém altruísta. Eu destaquei aqui. O que é uma pessoa altruísta?
A pessoa altruísta se doa para o próximo, sem esperar nada em troca. E ela naturalmente ajuda quem está à sua volta. SES, somos chamados para servir. Sem precisar de incentivos ou recompensas. E não se queixa do serviço prestado. Essa característica é admirada por diversas culturas e crenças. Isto é, Mardoqueu, ele amava o próximo como a si mesmo. Irmãos, Mardoqueu foi alguém que, mesmo enfrentando guerra, ele pensava no próximo. Primeira marca de Mardoqueu como alguém que amava o próximo. Primeira marca, ele serviu a Ester. Ele serviu a Ester. Versículo 7 do capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 7. Nós vamos passear na Bíblia. Você vai aprender a palavra de Deus ou parte dela nessa noite. Versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também foi conhecida como Ester. Era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Como pode alguém que tinha vivido um passado tão triste ainda tem tempo para cuidar de uma prima órfã? Te faço uma pergunta, só pense nisso. Quando você está na pior, você tem tempo para ajudar quem precisa? Ou você se afoga nas suas dores? Segundo ato altruísta de Mardoqueu, ele serviu ao rei Xerxes. O rei Xerxes I, ou o rei Assuero. Este homem estava reinando no Império Pérsia nesse tempo. E observe comigo agora, por favor, no capítulo 2, versículo 21 ao 23, que Mardoqueu vai servir o rei da Pérsia. Confira aí, versículo 21 ao 23, capítulo 2. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Irmãos, que homem é esse? Mardoqueu descobriu uma traição, uma conspiração contra o rei da Pérsia. E sabe o que ele faz? Ele não fica calado, porque ele não é injusto. Ele revela a verdade. Ester agora é rainha, a sua filha adotiva é rainha. Ester então intercede ao rei e fala: olha, rei Xerxes, Mardoqueu descobriu uma traição no seu império. Existem pessoas que querem matar o Senhor. O rei Xerxes então descobre de fato que é uma verdade e ele pune os conspiradores, os traidores. Aí você pensa, queria que você pensasse comigo, o rei não poderia recompensar Mardoqueu, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Este homem poderia ser recompensado agora. O que você daria a alguém que salvasse a sua vida? O que você daria a alguém que salvasse a sua vida? O que você faria com alguém que salvou a sua vida? Você esqueceria ele ou você honraria ele imediatamente? Certamente, se você é consciente, você diria: eu honraria esta pessoa imediatamente.
Diga uma coisa assim comigo. Mas Mardoqueu, mesmo assim, foi esquecido. Você já foi esquecido por fazer o bem? Ser esquecido porque erramos é uma coisa. Agora, ser esquecido por fazer o bem, ser esquecido por servir, ser esquecido por ser alguém honesto, justo e verdadeiro, dói, mas sim ou não? Dói, e dói a beça. Quem você se tornaria se você fosse Mardoqueu, o homem que tenta fazer o bem, mas sempre é esquecido? Aleluia. Mardoqueu foi esquecido. Eu li um texto no começo que diz: uma das maiores dores na vida não é morrer, mas ser esquecido. A pior coisa do mundo é ser esquecido vivo. A pior coisa do mundo, aqui dói ainda mais, é ser esquecido vivo e ser esquecido vivo fazendo bem. Mardoqueu parece que ele começa a se tornar o tipo da pessoa que quanto mais faz o bem, parece que as coisas ruins acontecem. Tem gente que diz: não, o Brasil tem tanta corrupção que eu também vou ser corrupto. Porque por mais que eu faça o bem, tudo parece dar errado para mim. Escute bem, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te falar sobre isso. Não deixe de fazer o bem, porque agora parece que está dando errado. Escute bem, o mal nunca prevalecerá contra o bem de Deus. Ouça isso, memorize isso, guarde isso. O mal nunca prevalecerá contra o bem de Deus. Pastor, mas eu me sinto como Mardoqueu. Quanto mais eu faço bem, mais eu sou humilhado, mais eu estou esquecido, mais eu sou difamado. Escute bem, meu amigo, filho, filha, presta atenção. A minha vida é assim. A vida dos servos de Deus que tentam servir a Deus de verdade é assim. Quanto mais tentamos fazer o bem, parece que as pessoas que mais nós tratamos bem são os que mais nos traem. Escute isso. As pessoas que mais me caluniaram foram as pessoas que eu mais tratei bem. Já passou por isso? E por que dói? Dói, sabe por quê? Porque as pessoas que mais nós fazemos o bem, nós pensamos em receber o bem. Calúnia não dói daqueles que não caminham conosco. Calúnia não dói daqueles que nunca fizemos nada por eles. Calúnia dói daqueles que nós tentamos ajudar, tentamos servir, mas somos esquecidos. O Senhor te trouxe aqui para arrancar de você esse espírito de injustiça, para arrancar de você essa mentalidade de: eu desisto, eu não vou mais fazer o bem. Eu quero te oferecer Bíblia. José foi esquecido. Gênesis capítulo 40, versículo 14. José foi esquecido na prisão pelo copeiro. A Bíblia diz que José revelou, interpretou o sonho do copeiro. E José disse ao copeiro, em Gênesis 40, verso 14, José disse assim: olha, quando você estiver bem, não esqueça de mim, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Aí você pensa, irmão, olhem aqui, olhem para cá. José está na prisão inocentemente. Mesmo na prisão, José está servindo pessoas. E a pessoa que José serve, esquece dele. Gênesis 40, versículo 23. Põe aí, já que você está me ajudando aí. Gênesis 40, versículo 23. Põe aí. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. A vida de José era assim. Ele fazia o bem, ele era, diga comigo, esquecido.
O copeiro chegou no palácio de Faraó e esqueceu de José. Sabe por quantos anos? Diz a Bíblia: 2 anos. José foi esquecido pelo homem que ele mais serviu na prisão. Davi foi esquecido pelo pai. 1 Samuel capítulo 16. Jessé fez uma mesa bonita, uma festa bonita, convidou todos os filhos, em exceção de Davi. Davi foi esquecido. Mefibosete foi esquecido por todos. Você sabe quem foi Mefibosete? Queria que você olhasse para cá. Mefibosete foi um homem que era para ser príncipe, mas se tornou mendigo. Já conheceu alguém que era para ser príncipe, mas se tornou mendigo? Foi Mefibosete. Mas um dia Davi tinha feito uma aliança com o pai de Mefibosete, Jônatan. E quando Davi então está governando no reino de Israel, está na boa, Jônatan, seu amigo, já havia morrido. Davi então, ele diz o seguinte no palácio: alguém de vocês conhece, seja quem for, da família de Saul, pois eu quero demonstrar lealdade de Deus por causa da minha amizade com Jônatan. Aí alguém no reino disse: meu senhor Davi, eu conheço, existe um ainda da família de Saul, filho de Jônatan, chamado Mefibosete. E Davi disse: como ele está? E disseram ao rei Davi: ele é mendigo e aleijado dos pés. Esse menino que era para ser príncipe, ele virou mendigo e aleijado dos pés. Diga comigo: ele foi esquecido por todos. Estou arrepiado, gente. Você se sente esquecido? Sabe o que Davi disse? Davi disse aos servos: onde ele mora? E disseram: Davi, em um lugar chamado Lodebar. Lodebar, no popular para nós, a terra do nada, a terra do esquecimento. E Davi disse: então mande buscar ele para mim. A Bíblia diz: mandaram buscar Mefibosete. Mefibosete veio na carruagem do rei. Enquanto aquele homem, o príncipe, que se tornara mendigo e aleijado, se deparou em frente ao rei Davi. Davi disse: a partir de agora você não será mais mendigo, você comerá todos os dias da sua vida na mesa do rei, na mesa do rei, na mesa do rei, na mesa do rei. Aleluia! Levante tuas mãos, levante tuas mãos. Eu profetizo que você sairá da terra do esquecimento para sentar na mesa do rei dos reis, chamado Jesus Cristo. Se você crê, meu irmão, aplauda, faça festa ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele foi esquecido. Rei Xerxes esqueceu de Mardoqueu. O rei Xerxes honrou outro homem chamado Amã. Dá para você isso? Mardoqueu salva a vida dele e ele levanta um outro chamado Amã. Como você se sentiria se alguém fosse honrado no seu lugar? Esse Amã era brutal. Esse Amã era terrível. Sabe o que ele fez? Não perca a mensagem. Quando Amã é levantado pelo rei Xerxes ao segundo homem mais poderoso, Amã começa a pedir praticamente adoração e reverência a todos. Onde Amã passasse, todos deveriam se prostrar perante Amã. Só que Amã percebeu que um homem ali não se prostrava perante a ele. Diga comigo: Mardoqueu. Mardoqueu.
Mardoqueu continuou fiel. Alguns dizem que Mardoqueu não se prostrava perante Amã por uma questão religiosa, porque Mardoqueu não se prostrava diante de homens, somente diante de Deus. Outros dizem que Mardoqueu não se prostrava diante de Amã porque havia ali uma rixa antiga, porque Mardoqueu era judeu e Amã era amalequita. Eu te explico. Quando o povo de Deus saiu do deserto, saiu do Egito, eles foram atacados pelos os amalequitas lá atrás. Então Deus disse a Moisés e ao povo: vocês nunca esqueçam o que os amalequitas fizeram com vocês. Eles precisam ser punidos. Havia uma guerra antiga aí. Então aqui nós temos um Amã amalequita sendo confrontado por Mardoqueu, o judeu. Deixa eu te falar outra coisa. Mardoqueu era benjamita, ele vinha da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel, chamado Saul, também foi benjamita. E sabe o que Saul fez? Uma das boas coisas que Saul fez: Saul derrotou a maioria do povo dos amalequitas e matou o rei chamado Agag. Porém alguns ficaram vivos. Então temos aqui, de Saul para Mardoqueu, temos quase 500 anos. Mas Mardoqueu é alguém fiel aos valores e princípios, mandamentos de Deus. E ele continua lutando pelo povo de Deus. Ele não desviou, ele não esqueceu da palavra do seu Deus, e ele continua enfrentando, confrontando os Amãs, os endemoniados da vida. Ele foi odiado por ser fiel. Diga assim comigo: Mardoqueu foi odiado por ser fiel. Confira comigo capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Agora corre para o versículo 5 e 6. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Irmãos, o homem esquecido agora odiado por ser fiel a Deus. Quantas pessoas odeiam a igreja porque nós falamos de Cristo? Quantas pessoas odeiam a igreja porque nós falamos que Deus ama a família? Quantas pessoas odeiam a igreja porque a igreja precisa confrontar a mentira pregando a verdade? Foi assim no tempo de Mardoqueu, ainda é assim em nosso tempo. Será que vale a pena ser fiel? Se para ser fiel somos odiados, será que vale a pena fazer o bem sem olhar quem, como Mardoqueu? Fazendo o bem é esquecido? Gostaria que você pensasse nisso. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10 diz: e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Diga assim: Deus me garante que se eu continuar fazendo bem, eu colherei para a glória de Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Me escutem. A sua virada
vai chegar. Se você continuar fazendo bem, a sua virada na vida vai chegar. Deus mudou a vida de Mardoqueu. Parecia tudo perdido, acabado e inútil. Mas Deus virou a chave na vida de Mardoqueu. Você pode levantar as tuas mãos? Deus vai trazer uma grande virada na sua vida. A sua vida vai mudar. O tempo de esquecimento vai acabar. O tempo de Lodebar vai passar. Você está sendo preparado para sentar na mesa do rei. Você está sendo preparado para comer o melhor desta terra. Você está sendo preparado para receber uma porta poderosa de Deus. Se você crê, Mardoqueu, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quero fechar te dizendo: a virada na sua vida será como a de Mardoqueu, sobrenatural. Não será natural, não será comum. Por extensão, que não é conhecido senão pela fé. A virada que você terá na sua vida será sobrenatural. Foi assim com Mardoqueu, será assim conosco. Irmãos, o homem que foi esquecido por bastante tempo por fazer o bem, preste atenção, ele foi lembrado em sonhos. O rei que esqueceu Mardoqueu agora teve que lembrar de Mardoqueu. Sabe como isso acontece? Em um sonho. Quero te mostrar, isso é lindo demais. Capítulo 6 de Esther, versículo 1 e 3. Versículo 1 e 3. Capítulo 6, versículo 1 e 3. Amã estava tramando para matar Mardoqueu e o seu povo. Mas Deus agora vai entrar em cena de forma sobrenatural. Versículo 1. Naquela noite, a noite que Amã estava tramando, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que os lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. O rei faz uma pergunta que ele não tinha feito lá no início. Que honra e que reconhecimento foi dado a Mardoqueu pelo que ele fez? Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Irmãos, Mardoqueu foi lembrado em sonhos. Aí eu quero te falar um segredinho desse livro. O livro de Esther não cita o nome de Deus. O livro de Esther não cita o nome Senhor, Yahvé, Deus, não cita. Existem dois livros da Bíblia que não citam o nome de Deus, nem Deus e nem Senhor com S maiúsculo: Esther e Cântico dos Cânticos. É estranho como um livro está contido na Bíblia se ele não tem o nome do Deus da Bíblia. Eu quero trazer a minha explicação para você. Que para Deus estar presente, não precisa ser citado. Deus está presente em todo lugar. Eu não preciso citar o nome de Deus aqui para Ele estar aqui. Deus não precisa ser citado para estar presente. Ele é Deus onipresente, Ele está em todo lugar.
Ele é criador, Ele é soberano, Ele é o Deus que sempre está, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. O livro de Esther não cita o nome de Deus, mas nós percebemos Deus agindo a todo momento. Se você não pegou, talvez você pegue agora. Muitas vezes você não percebe Deus agindo na sua vida, mas por trás do sobrenatural, Deus está te levando ao palácio, Deus está te levando ao momento da virada em sua vida, meu irmão. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Talvez a pergunta é: coincidência ou Deus? Deus não é Deus de coincidência. Nunca foi sorte de Mardoqueu, sempre foi Deus. Vão lembrar de você. Ainda vão se lembrar de você. Aleluia. Aleluia. Ele foi lembrado. Escute, Amã foi enforcado. Agora essa parte eu não poderia esquecer. Amã tinha preparado uma forca de 2 metros para matar Mardoqueu. Olha, só que quando Deus resolve honrar Mardoqueu, Amã participa. Por quê? O rei fala assim: eu vou honrar Mardoqueu. E o rei chama Amã. O rei diz assim: Amã, o que o rei fará aquele que deseja honrar? Amã pensa: esse cara que o rei quer honrar sou eu. Aí Amã vai falar. Você quer saber? Assim, é bom ler, porque isso aqui me deixa boquiaberto. Por favor, capítulo 6, versículo 3. Olha o que aconteceu com Mardoqueu, meu irmão. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu. Parece coincidência. Na forca que lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? O rei está pensando em quem? Diga comigo: Mardoqueu. Mas Amã, o inimigo de Mardoqueu, está pensando em quem? Nele. Aí Amã diz: e Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiado a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Amã achando que essa bênção é para ele. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. O cara que queria matar Mardoqueu, ele teve que honrar Mardoqueu. Você não entendeu isso ainda. Os que tramam contra você, os inimigos que se levantam contra você, eles não sabem, mas vai ter um momento que eles vão ter que honrar você. Vai ter um momento que eles vão reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Só basta ser fiel, meu irmão. Só basta ser fiel. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. A partir do momento que Mardoqueu foi lembrado, ele cresceu extraordinariamente. Preste atenção. Talvez pareça que está demorando o tempo da honra na sua vida. Mas escute, quando você for lembrado, você crescerá extraordinariamente. E eu fecho aqui. O crescimento extraordinário de Mardoqueu saiu do esquecimento para a realeza. Esther 10, capítulo 10, versículo 1, 2 e 3, fechando aqui. O rei Xerxes impôs tributo a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Amém. Amém. A pergunta é: vale a pena fazer o bem? Vale a pena ser fiel? Sim. Vale a pena servir? Sim. Vale a pena amar o próximo? Sim. Vale a pena. Vale a pena. Mardoqueu terminou com um final honrado. Os humilhados serão exaltados. Abra tuas mãos, se você puder, abra tuas mãos. Meu amado irmão, minha amada irmã, jovens que estão aqui, a vida é dura. Nem sempre você colherá no mesmo momento que você plantou. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. Mas se você plantar o bem, continuar plantando o bem, no devido tempo de Deus, você colherá vida, paz e a honra do Senhor. Não se canse de fazer o bem, porque Deus tem honra para a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.